Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem? Eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardando a tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. E a mensagem que o Senhor nos deixou para o dia de hoje é a respeito que está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante, que é a respeito, do pecado para a salvação pela graça. Então, irmãos, antes da leitura, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade, fortificando o teu lado espiritual, a tua fé. Amém? Vamos para a mensagem, que diz assim: do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, irmãos, está nos explicando aqui que a gente está sendo transformado, de aquele que não tinha perspectiva de nada, para a presença de Deus. É um renovo, é a salvação, é a misericórdia de Deus que está incluído aqui, E vem falando também a respeito dos príncipes deste mundo, que está no ar, que é os potestades, das trevas, que ele atua nos filhos da desobediência. E o que significa isso, os filhos da desobediência? É que não estão agradando a Deus, estão vivendo a vida por si próprio e, consequentemente, pecando desenfreadamente, sem se arrepender. É isso que nos torna desobediente. Mas quando a gente está em Cristo, a gente peca, pede perdão de coração verdadeiramente, e continua ainda em frente, porque o Senhor nos perdoa. Ele já pagou todos os nossos pecados ali na cruz do Calvário. Mas você precisa confessar a Ele que você tem errado, tem pecado. Então, irmãos, é necessário que isso aconteça para que a gente não fique pecando, e se distanciando da sua presença, para que a gente não se torne outra vez filho da desobediência. Porque quem está em Cristo não há condenação, mas se a gente se afastar, existe sim a condenação, irmãos. Então, é tudo pela misericórdia, lembre disso, não é nada através de nós. Continuando, que diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, irmãos, os filhos da ira, estão a palavra está nos comparando, com as pessoas do Velho Testamento, porque eles eram irados e queriam viver por si próprios, não queria dar a honra e a glória a Deus, sabe? Não queria estar assim, vivendo em comunhão mesmo com o Senhor. Então, a gente precisa, sabe, cada vez mais se aproximar de Deus, para que a gente não caia em tentação, não caia em pecado, em seta,
que o inimigo lança sobre nós, nem armadilha, nem caia nos pratos de lentilha, né, que ele nos proporciona. E a gente vivia inclinado para as coisas da carne, mas quando a gente está em Cristo, a gente renuncia à nossa carne, não é isso? Por causa do caráter cristão. Pelos processos que estamos passando, a gente vai aprendendo a adquirir esse caráter de Cristo. Porque a gente, quando vai pregar, quando o Senhor nos envia para falar algo da sua parte, Ele quer que não mostre a gente. Não é que a gente queira mostrar nós, entende? Mas é a imagem de Cristo aqui, antes de mim. Então, irmãos, porque não é nada que vem de nós, sabe? Toda palavra que sai aqui é da vontade de Deus, né? Ele me dá uma direção, me mostra o que é para falar para vocês, né? Me dá um tema, me dá o versículo, e isso se torna mais fácil, e a gente medita e vai pregar e vai falar da mensagem, das boas novas, né? E é isso que muitos de nós, dos nossos irmãos, precisam, das boas novas, não só para aqueles que nunca conheceram a Jesus Cristo, e também aqueles que tiveram deram alguns passos, né? Conheceram um pouco superficialmente Jesus Cristo e se afastaram, e agora precisam voltar para a presença de Deus, né? Então eles precisam ter uma intimidade muito profunda, né? Um relacionamento íntimo, profundo com Jesus Cristo, para que a gente não venha se desviar mais, né, da sua presença. Que a gente possa vigiar sempre, perseverando até o fim, irmãos, na presença do Senhor, para que a gente não perca a coroa da vida, né? A coroa da salvação que o Senhor deposita em nossas cabeças, né? Daqueles que estão fazendo a sua vontade fielmente. Amém? Continuando, que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vejam, pela graça de Deus, pela misericórdia dele é que a gente é salvo, irmãos. Continuando, que diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmãos, a salvação, né, não vem de nós, irmão. Porque se viesse de nós, o quanto de pessoas iam se exaltar, ia querer se achar mais que o seu próximo, né? Mais que as pessoas que estivessem ao seu redor. Então, não, eu sou isso, eu sou aquilo. E muitos queriam ser maior que Jesus, entende, irmãos? Que iam se achar muito. Nem Jesus era assim, irmão. Jesus era muito humilde. E se a gente olhar para o ministério de Jesus, né, ele sempre era passivo, era humilde, era amoroso com todos. Mas ele, conhecendo o coração do homem, já não permitiu que isso acontecesse, que fosse através de nós mesmos. Senão a gente queria estar jogando na cara de todo mundo: ah, eu sou o que sou. Não, apenas o eu sou é Jesus Cristo.
porque foi Ele que deu a sua vida por todos nós, para a salvação, para a libertação, para soltar as algemas da escravidão, sabe? As pessoas que viviam, que nós, outrora, vivia no lamaçal do pecado, né? Sem uma perspectiva de vida e sem esperança, sem saber do que foi chamado, qual a existência de sua vida, o porquê você está vivendo na terra. E isso tudo Jesus esclarece quando a gente estamos na sua presença, irmãos. Então, cada vez mais próximo do Senhor, mais íntimo dele, ele vai fazer você enxergar o teu chamado, para que você está existindo, o significado de você ter vindo a este mundo, né? Porque essa é uma das perguntas que a gente mais nos faz quando a gente se depara com num período de nossas vidas, né? Mas quando a gente vive por princípio, por propósito, né, irmãos, fazendo a obra do Senhor, a gente consegue enxergar o porquê da gente estar aqui de pé, fazendo o que a gente ama, o que a gente gosta. Isso não vem de nós, sabe? Porque o Senhor diz que já nos formou, já preparou a nossa vida lá desde o ventre de nossa mãe, irmãos. Então Ele já preparou toda a nossa história, né? E depois Ele nos cria só para a gente viver e desfrutar aquilo que Ele preparou para cada um de nós. Amém? É isso. Então, que continuando aqui no versículo 9, que diz assim: não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, irmãos, estamos sendo criados por Jesus Cristo. Estamos andando nos seus cuidados, sabe? E quando você, a partir do momento que você começa a andar na vontade de Deus, renunciando à sua carne, renunciando os seus prazeres da carne, né? Porque tudo ao nosso redor é desejos da carne, irmão. É frutos do homem, da carne, sabe? E isso faz com que naturalmente o homem se incline para essas obras. Mas não, quando a gente está em Cristo, está alimentado por Ele, a gente meio que despreza esse lado, sabe? Por mais que a gente tenha vontade de obter ainda esses sonhos, esses desejos da carne, mas não, a gente deixa um pouco de lado, porque por primícia, e a gente prefere as coisas do alto, as coisas que o Senhor preparou para nós, porque vem através do convívio ali, né? Cada vez que a gente vai se aproximando dele, ele vai nos mostrando que isso é coisas vãs que ficarão aí, porque quando a gente morre a gente não leva nada. Então a gente precisa viver o que Deus tem para a nossa vida, o que Jesus já tem escrito em nossa história, né? A gente tem que tomar posse. Existem tantos sonhos arquivados te esperando, filho, mas você não ouve, você não abre os seus olhos, porque existe um livre-arbítrio, mas existe também seu posicionamento, a sua decisão. Qual o lado que você vai escolher? O lado da desobediência ou o lado da santificação? Irmãos, existem apenas dois caminhos, né? O da porta estreita e o da porta larga. Então,
Por mais que você não entenda da porta estreita, Ele te aperfeiçoa, Ele te molda, te faz uma nova criatura, né? Semelhantemente o caráter de Cristo, porque onde passamos refletimos a imagem do Senhor quando estamos nele. Então, é por isso que muitos não entendem, irmão, a porta estreita, né, que Jesus permite a gente passar. É para que a gente venha dar bons testemunhos, alimentar a vida do nosso próximo, aqueles que passarem por nós em nossa trajetória. O Senhor quer resgatar pessoas, quer salvar, quer fazer algo novo. Tem pessoas que não têm esperança para a vida, não têm perspectiva de futuro. Por mais que a gente não entende, né? Mas a gente, em Cristo, a gente aceita. Porque a gente sabe que os sonhos dele são maiores que os nossos. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se ele permite a gente passar por alguns estreitos, né? Assim que entramos na porta estreita, a gente passar por algumas dificuldades, é para mudar o nosso caráter. Porque imagina se a gente fosse servir ao Senhor de todo jeito. É como se fosse casa de mãe Joana, e não é assim. Com o Senhor é tudo em linha reta, não tem desvio, não tem variação. Então é isso, irmãos. Você precisa acreditar e confiar que Deus está operando, que Deus vai fazer infinitamente mais em sua vida. Mas você precisa dar um passo de fé, né? Entregue a sua vida ao Senhor, porque o mais Ele fará. Amém, irmãos? Ele se responsabiliza pela nossa decisão, pela nossa tomada de atitude. Então, às vezes, o que a gente sonha, o que a gente almeja viver, está ali, depois de um passo de fé que a gente dá em direção ao Senhor. E essa é a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Vamos orar para edificar nossas vidas, nossos corações, né? E dar um fim, né? A gente volta amanhã, no mesmo horário. Todos os dias tem vídeo no canal. Espero que, se vocês forem novatos aqui, fiquem à vontade, né? Existem vários vídeos aí para você meditar na palavra de Deus. E vamos orar agora para encerrar essa mensagem. Amém? Ainda começou a chover, ó, testificando a obra que Deus está fazendo aqui nesta manhã. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e pelo que ainda vai fazer. Obrigado por esse dia de vida, por esse dia de obra que o Senhor está permitindo a gente viver. Oh, meu Pai, que os meus irmãos possam reconhecer o Teu chamado, o Teu convite para ir para o lado limpo, alvo, Senhor. Não é que a gente vai ser santo, que a gente vai ser... que a gente não terá mais pecado. Sim, a gente peca todo instante, mas a diferença é que a gente vai renunciar a nossa carne para viver em santidade em Cristo Jesus. Ou seja, que meus irmãos possam enxergar os dois lados da moeda, que não vale a pena esse mundo, Senhor. Esse mundo só tem coisas que nos levam à perdição. E a gente precisa viver uma nova fase. A gente precisa mudar também conforme a vida de estação, Senhor. Então, entra com providência, Senhor, na vida dos meus irmãos. Atrai ele para a Tua presença, liberta, salva,
Renova todas as suas forças, Senhor. Dá um ânimo novo para a sua vida. Oh meu Pai, que meus irmãos possam dizer dessa maneira: eis-me aqui, Senhor, para a tua vontade. Entrego a minha vida em tuas mãos. Assina meu nome no livro da vida. Faz algo novo. Restitui tudo aquilo que foi perdido. Oh Senhor, nos purifica de nossos pecados, de nossas transgressões. Eu abro mão de todo o meu passado para viver um novo em Tua presença. Que a gente possa desfrutar das Tuas maravilhas. Sabemos que o Senhor não tem prazer em nos fazer mal nenhum, Senhor. A Tua vontade já nos diz que é boa, perfeita e agradável, e é verdadeiramente, mas só sente isso, só vive isso quem permite, né? Quem entrega a vida em Ti, Senhor. Então, nós reconhecemos que o Senhor é a nossa salvação, que o Senhor é o Filho de Deus enviado, que morreu pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Continua conosco, nos instruindo, nos firmando em Tua rocha eternal. E é isso que Te oramos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Espere algo novo da parte do Senhor, porque Ele vai deixar vários sinais em tua vida para que você venha desfrutar da sua bondade, né? Ele vai fazer você conhecer coisas que nunca sonhou antes, né? Vai fazer você viver algo sobrenatural, porque viver por fé é isso. É tudo no invisível, é só crer. É só crer que Ele vai cumprir, né? Porque Ele é fiel para cumprir tudo o que nos prometeu. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Até amanhã. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Fui!